Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no terceiro dia de nosso seminário na TV. Um seminário que foi preparado pensando em você e a sua vida espiritual. Seja bem-vindo a esse terceiro dia. Seja bem-vindo ao seminário na TV. Seja bem-vinda ao seminário na TV. Seja bem-vinda para estar conosco mais esse passo, mais esse dia de seminário. Nós já refletimos sobre a Trindade, já refletimos sobre a missão, a pessoa e missão do Espírito Santo, e hoje nós vamos refletir sobre a promessa desse Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido. No Velho Testamento, o Espírito Santo era desconhecido efetivamente, porque Deus se revela como Criador, como Pai, como Deus bondoso, o Deus que resgata seu povo do exílio, o Deus que se revela como aquele que é capaz de nos salvar, de dar sentido à nossa vida. Resgatou o povo da escravidão do Egito, constituiu um povo para si. E prometeu que através desse povo nos daria a salvação em seu Filho. E Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio, assumiu a humanidade em todos os seus aspectos, menos no pecado. E morrendo na cruz e ressuscitando nos salvou. Mas ele fez uma promessa, porque essa salvação que nos foi concedida em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, precisava ser comunicada a nós, precisava ser efetivada em nossa vida. Então Jesus Cristo promete o Espírito Santo. O Espírito Santo que viria para permanecer conosco, para permanecer em nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo veio várias vezes sobre os reis, sobre os profetas, sobre pessoas ungidas para uma missão específica, como os juízes, aqueles que governavam ou que lideraram o povo de Deus durante um certo período. Mas quando Jesus Cristo promete o Espírito Santo, ele promete como um dom pessoal, como alguém que vai permanecer conosco e vai permanecer em nós, realizando em nós esse trabalho de santificação que é consequência da salvação, da redenção que Jesus Cristo nos concedeu. Hoje nós vamos então falar sobre essa promessa, como Jesus Cristo prometeu e como que essa promessa vai se realizar, que será um outro assunto para nós. Mas hoje vamos ficar prestando atenção nessa promessa, a promessa do Pai. A promessa do Pai que Jesus Cristo nos disse é o Espírito Santo. Acompanhe agora o ensino, preste atenção, vai valer a pena. Meu nome é André Luiz Botelho de Andrade, sou casado, pai de 4 filhos, membro e fundador da comunidade católica Pantocrato. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo, promessa do Pai. A promessa, o Espírito Santo como promessa do Pai. De fato, é a grande promessa de Deus, né? É a grande promessa de Deus. Nós vamos ver, eu gosto de dizer que o Espírito Santo é o sonho de Deus para a humanidade. E por que a promessa? A gente vê em Atos 2:39, Pedro, no seu discurso, logo após Pentecostes, pregando a uma multidão sobre a graça e a força do Espírito Santo que ele havia recebido em Pentecostes, vai dizer: pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então ele dizia para aquele povo, a promessa é para vós, né? Para os vossos filhos, ou seja, para as próximas gerações, né? E é bonito ele falar, e para todos os que ouvirem de longe, quer dizer, para gerações futuras, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a promessa é para toda a igreja, é para todos os povos, é para todos os homens. É a grande promessa, o Espírito Santo é a grande promessa, já dizia Pedro logo após Pentecostes. Também nós lemos em Atos 1, 4, 5, né? Jesus falando aos apóstolos. E aqui, antes, justamente, o texto que eu li antes, é Pedro pregando após o acontecimento da promessa, que foi Pentecostes, né? E aqui esse texto agora
é Jesus falando aos apóstolos em relação à promessa que virá. Né? Porque ainda Pentecostes não aconteceu nesse texto que eu vou ler agora. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então Jesus vai dizer, né? Então aguardem aqui, porque a grande promessa do meu Pai virá, né? E vai acontecer. E aqui nós temos um outro texto também que eu gosto muito, que está em João 16:7, quando Jesus diz aos seus discípulos: entretanto é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, o Espírito não virá a vós. Paráclito, né, é advogado, né, uma coisa bonita em relação ao Espírito, mas que não vem o caso aqui agora, né? Ele é o advogado de Deus junto aos homens, né? Ele é o Espírito. É necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá a vós. Eu fico pensando, vamos contextualizar essa fala de Jesus. Jesus está falando que ele vai embora, né? Que ele vai ser maltratado e tal, e que ele vai embora para junto do Pai, né? E vejam, ali nós estamos aqueles homens que tinham deixado tudo para seguir Jesus Cristo. Para seguir Jesus Cristo. Eles tinham deixado tudo, trabalhos, famílias, para chegar a Jesus Cristo. E aí, de repente, vem ele falando assim: eu vou embora, né? Eu vou para junto do meu Pai. Mas virá um outro, e é necessário que eu vá para que venha esse outro. E aí eu fico pensando na cabeça dos apóstolos, mas quem que é esse outro? Quem que é esse cara? Vamos dizer assim, né? Tão importante assim que o mestre tem que ir embora para que esse outro venha, né? Eles devem ter ficado malucos, vamos dizer assim, muito confusos, né, para entender quem que é esse outro, né? Então, para a gente ver, né, a importância do Espírito Santo, Jesus mesmo, ele vai para que o Espírito Santo venha. E, na verdade, Jesus veio para que o Espírito Santo viesse. Jesus veio para nos dar o Espírito Santo, né? Ele é justamente o sumo pontífice, ele é aquele que nos dá, que resgata a ponte que o pecado havia rompido e que, portanto, o homem não podia mais receber o Espírito Santo. Mesmo o mais justo dos homens na antiga aliança, né, era incapaz de ser realmente um portador do Espírito Santo. A teologia diz que o Espírito Santo agia na antiga aliança, mas assim como que pontualmente, né, em ações aqui e acolá, justamente para conduzir o povo de Deus àquela plenitude que nos seria dada em Jesus Cristo. Mas esse derramar, né, esta habitação do Espírito Santo no homem era impossível. E por quê? Esta ligação, essa ponte entre o homem e Deus foi rompida pelo pecado. E esta é a obra do pecado, nós vamos ver, né? E Jesus Cristo é aquele que, pela sua obediência do Pai, porque o que rompeu esta ponte foi a desobediência. A desobediência de Adão rompeu esta ponte, né? Então vai dizer, né, em Hebreus, se pela desobediência de um só todos foram condenados, pela obediência de um só todos foram salvos. Quer dizer, pela desobediência de um só, de Adão e Eva, todos foram condenados, o primeiro Adão, pela desobediência dele. Porque o que é ser condenado? É aqui que é importante entender. Ser condenado é exatamente não poder mais ser amigo de Deus. É não poder mais ter o Espírito de Deus. É interessante no livro do Gênesis, né, que quando Deus, né, chega e
Adão reconhece os passos de Deus, quer dizer, na linguagem bíblica manifesta o quê? A relação de amizade que Adão tinha com Deus antes do pecado, né? Mas com o pecado, Adão é expulso do paraíso. E o que significa ser expulso do paraíso? É sair da amizade com Deus, né? Da convivência com Deus. E esta amizade com Deus nos é dada pelo Espírito Santo. Agora, conforme eu disse, nenhum homem tinha capacidade de resgatar esta unidade. Nenhum homem tinha capacidade de resgatar. Somente Jesus Cristo o fez pela sua obediência, né? Então, ele realiza a promessa, né? Então, ele realiza a promessa nos dando o Espírito Santo. E tanto era o seu grande objetivo, né, do seu ministério, em Lucas 12:49, a gente vê Jesus dizer: vim trazer fogo à terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. Olha o desejo de Jesus pelo Espírito Santo. Esse fogo, sem dúvida, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é promessa, mas quero dizer, o Espírito Santo é sonho, sabe? É sonho de Deus. Foi o grande sonho de Deus para a humanidade. Nós temos dois textos, um Isaías 44 e depois Ezequiel, que manifesta maravilhosamente isto, né? O texto de Isaías vai dizer assim: eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou, desde o seio materno e te socorreu. Nada tema, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o solo sequioso e farei correr sobre a terra árida, derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre os teus rebentos. Derramarei o meu espírito, né? É Deus sonhando pela boca do profeta a vinda do Espírito Santo. É interessante que isso, Isaías é mais ou menos 750 antes de Cristo. 750 antes de Cristo, né? Essa já o sonho de Deus manifestado pela boca de Isaías. Outro texto muito bonito está em Ezequiel 36. Eu vos retirarei do meio das nações, e vos reunirei de todos os lugares, e vos conduzirei ao vosso solo. Isso aqui remete a Pentecostes, né? Porque Pentecostes tem aquela presença de povos de todas as nações unidos em torno daquela graça. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós meterei um espírito novo. Olha que lindo. Eu vou meter em vós o meu Espírito Santo. Eu vou colocar o meu Espírito e vos dará um coração novo. Olha que lindo. Tirarei do vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Olha que lindo, isso aqui eu vou destrinchar depois. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Olha que lindo, sereis meu povo e vós sereis, e eu serei vosso Deus. Sereis meu povo e eu serei vosso Deus. Lindo isso, né? E por que isso? O Espírito Santo, né, nos faz povo de Deus, né, que vai constituir, inclusive, a igreja. Né? A igreja é eclésia, é comunhão. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus reunido sob o Espírito Santo, né, para adorar a Deus, né? Mas, e aqui que está, eu quero colocar, especialmente aqui, dentro de vós colocarei meu Espírito, fazendo com que obedeceis as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. O que acontece? Na antiga aliança, foi dado a lei, para que pela lei o homem, né, fosse verdadeiro seguidor de Deus, né? É justo, né? É chamado o seguidor na antiga aliança, o justo é aquele que segue a lei, né? Mas a lei, como diz São Paulo, não era capaz de trazer-nos a salvação, não era capaz, né? Não era
embora o homem fosse justo enquanto seguidor da lei, moralmente justo, mas ele não era justificado, né? Não era, ou seja, aqui não vou ser tão preciso teologicamente, mas ele não era salvo, né? Por quê? Era uma lei exterior, é uma lei que coagia o homem, né, a seguir uma realidade fora dele, né? A vontade do homem não estava agraciada, não tinha a graça, uma presença de Deus para de fato se conformar a Deus. E por que isso? Conforme eu já disse, por obra do pecado, né? O que é o pecado? O pecado é a obra de divisão, né? É interessante porque os relatos bíblicos do pecado, todos eles dão a tônica da divisão. Sobretudo nós temos o relato de Gênesis, lá, o relato tão conhecido, né, do fruto, né, onde o homem é separado conforme eu já disse, né, da amizade com Deus no paraíso. Mas nós temos um relato muito interessante que é a Torre de Babel, a história da Torre de Babel, está no livro de Gênesis, que é um relato do pecado também, né? E o que esse relato salienta? A divisão que o pecado gera entre a humanidade. Uma divisão tão profunda que os homens não conseguem se entender mais, né? Eles têm línguas diferentes. Na linguagem bíblica, quer dizer, os homens estão divididos, né? Babel é a divisão da humanidade, o pecado. E é a obra do diabo. A palavra diabo vem de diabolos. O que é diabolos? Aquele que divide. Então, o diabo, o que ele fez? Ele criou uma divisão entre o homem e Deus e entre o homem e o homem. E exatamente é interessante que a grande promessa, o sonho de Deus, aconteceu em Pentecostes. E tem uma coisa interessante sobre Pentecostes. Pentecostes já era uma festa que existia, né? Que Pentecostes foi 50 dias após a Páscoa, né? Mas era uma festa que existia que celebrava duas coisas. Primeiro, era chamada Festa da Colheita, né? Mas uma coisa muito importante, era a festa em que eles celebravam justamente a lei, né? A entrega da lei de Deus para o povo através de Moisés. Então, Pentecostes era uma festa em que se celebrava a lei. E é interessante que o Espírito Santo vem exatamente nesta festa. O quê? O que significa isso? Que o Espírito Santo é a nova lei, né? É a lei da liberdade, que São Paulo salienta tantas vezes, né? O Espírito Santo é a lei da liberdade. É a realização do sonho de Deus, né? Dentro de vós colocarei meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Ou seja, o que significa isso? Né? Se o pecado foi a desobediência, ou seja, o rompimento da vontade humana em relação à vontade de Deus, o rompimento da vontade humana em relação à vida, à moral de Deus, né? Jesus Cristo quem foi? Foi aquele que foi obediente até a morte, e sendo homem, e é o grande mistério, né? A grande maravilha, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Jesus Cristo, ou seja, foi um homem que foi plenamente obediente na carne, ou seja, ele fez o que Adão não fez, mas com a dignidade, digamos assim, a potência de ser Deus, porque ele também é verdadeiro Deus. Então, ele é obediente e vence a desobediência, vencendo a morte, ele ressuscita. Não sei? E o que ele nos dá? Ele nos dá exatamente o seu Espírito para que nele nós possamos ser obedientes. O seu Espírito que move em nós a lei de Deus, né? Ou seja, o que é a lei de Deus? Se a gente superar um pouco a ideia legalista da coisa, a lei de Deus é a vontade de Deus. O que é a lei de Deus? É o amor de Deus. Porque a lei de Deus é o amor, entende? Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá a nova lei. E o que é a nova lei? A nova lei é o amor de Deus
que nos capacita a viver a vontade de Deus, a realização do sonho de Deus. Lindo isto, né? E que, portanto, com o Espírito Santo, olha que bonito, nós somos capazes de ser obedientes em Cristo Jesus. Obedientes em Cristo. Aqui tem um mistério da Eucaristia, porque onde recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, que tem um significado muito bonito nisso, mas que infelizmente eu não posso trazer aqui, né? Mas é onde nós recebemos a carne obediente de Cristo. Mas falando do Espírito Santo, então, o Espírito Santo é a nova lei, é o amor, e que nos dá, então, o quê? Aqui é uma coisa muito importante, a capacidade da obediência em nós, de fazer a vontade de Deus. E, portanto, a liberdade. A liberdade. Por isso nós vamos ver, São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,17, ele vai dizer assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que lindo isso. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por que São Paulo vai dizer isso? O Espírito Santo é o Espírito da liberdade. Lindo isso. Por que é o Espírito da liberdade, né? Se a gente trouxesse a palavra liberdade para o significado que o mundo traz para a palavra liberdade, o que o mundo entende como liberdade? Entende como a capacidade de você realizar a vontade da carne, a sua vontade meramente humana. Não é isso que se entende por liberdade no mundo, né? Então a liberdade seria você atender os seus egoísmos, seria você poder atender os teus prazeres. Ou seja, de uma certa maneira, a liberdade para o mundo é você poder ser egoísta sem ser importunado por ninguém, né? Ser plenamente egoísta realizando as suas vontades, né? Agora, o que é a verdadeira liberdade? É a liberdade do Espírito. E o que é a liberdade do Espírito? É o inverso disso. É o homem capaz de ordenar-se a si mesmo em todo o seu egoísmo, em todos os seus instintos, em todas as necessidades, ordenando tudo que há em si para o amor, para o bem, né, para a vontade de Deus. Ordenando tudo o que há em si para viver segundo a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Porque tantas vezes queremos viver a palavra de Deus, não é verdade? Tantas vezes queremos até seguir a Deus, mas tantas vezes somos incapazes. E por que somos incapazes? Porque ainda estamos dominados por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade. E quem nos converte para a vontade de Deus? É o Espírito Santo, né, que aos poucos vai nos convertendo para a vontade de Deus e nos libertando para o verdadeiro amor. E aqui eu quero ler na Bíblia, né, o texto de Romanos 8, 1, 16. A vida do Espírito. Olha como São Paulo vai dizer tudo isso que eu estou dizendo. Um texto longo, mas sugiro que ouça com atenção. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Olha aqui. A lei do Espírito libertou daquela lei do pecado, né? Que existiu uma lei que coagia, mas agora esta lei está dentro de nós. De fato, coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne, Deus enviando o seu próprio Espírito em carne, semelhante à do pecado e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, pela sua obediência. Isso aqui é palavra minha. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós que vivemos segundo o Espírito, recebemos a graça da obediência daquele que não viveu na carne e em tudo foi obediente ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito,
as coisas que são do Espírito. Desejam as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus. E nem pode, a carne não pode. A vontade humana voltada para si mesma é egoísta, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Jesus Cristo não pertence a Ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. O Espírito é vida. Algumas traduções dizem o Espírito dá vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne para vivermos segundo a carne, pois se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se vivermos segundo o Espírito, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vós vivereis. O Espírito Santo é o Espírito da vida, né? É a grande promessa de Deus que nos deu a vida, que nos criou para a vida e nos quer com vida em abundância. Eu vim, diz Jesus, dar vida e vida em abundância. E esta vida em abundância que Jesus mesmo disse que Ele veio dar é o Espírito Santo, porque é a vida de Deus em nós. Como você viu, no dia de hoje, nesse terceiro dia do seminário, nós refletimos sobre a promessa. Por que refletir sobre a promessa? Para gerar em nosso coração aquela expectativa. Eu fico imaginando os apóstolos. Jesus Cristo ressuscitado se apresenta a eles e fala, olha, não se afastem de Jerusalém, permaneçam aí, esperem, aguardem o cumprimento da promessa do Pai que vocês ouviram de minha boca. João batizava com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus Cristo falava de uma promessa, essa promessa que se cumpriria. Então, falar da promessa é gerar em nosso coração essa expectativa, essa espera ansiosa e alegre que algo de bom vai acontecer. A promessa que vinha desde o Velho Testamento, não é desconhecida. Nós vamos encontrar nos profetas, arrancarei do teu peito um coração de pedra, colocarei aí um coração de carne, e nesse coração de carne colocarei o meu espírito. E aí, a partir daí, vocês vão poder obedecer os meus preceitos. Deus já falava isso através de Ezequiel, já falava isso através do profeta Jeremias. E Jesus Cristo vem confirmar essa promessa. Antes mesmo de subir ao céu, ele diz, vocês vão receber o Espírito Santo. Uma catequese que ele já havia dado durante a última ceia, após a última ceia, no Evangelho de João. O Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que permanece conosco, o outro advogado que ficará conosco até o final dos tempos, esse Espírito Santo que é prometido. E a promessa faz o nosso coração vibrar e a promessa faz o nosso coração desejar esse Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Tem uma música da Renovação Carismática que sempre cantamos, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Nós não podemos viver o cristianismo autêntico, verdadeiro e radical sem essa presença do Espírito em nós. Que não é uma presença passageira como foi em alguns, é uma presença permanente, ele permanece em nós. A promessa é essa, ele virá e permanecerá em nós até o final dos tempos, para a eternidade, porque nós somos chamados à eternidade. Hoje nós refletimos sobre essa promessa. Semana que vem, na quarta semana, nós vamos refletir sobre o cumprimento dessa promessa. Como que isso aconteceu? E vamos desejar mais ainda que aconteça em nossa vida, para que a nossa vida tenha um sentido, o sentido da santidade, o sentido do céu. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua audiência. Fique conosco, porque esse seminário na TV, foi feito pensando em você.